Queridas irmãs e irmãos, paz e bem, bem-vindos à nossa leitura orante da palavra no 25º domingo do tempo comum, Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16a. Jesus que introduz os seus discípulos e discípulas na lógica do reino de Deus, contando uma parábola. Diz Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E prometeu a esses trabalhadores uma diária, isto é, uma moeda de prata. Às 9 horas, novamente esse patrão saiu e viu outros na praça desocupados. E mandou-os também para a sua vinha, dizendo que iria lhes pagar aquilo que é justo. Novamente ele faz isso ao meio-dia e às 15 horas. E a promessa é a mesma que fez para o segundo grupo. Às 17 horas se encontra outras pessoas paradas na praça e lhes diz: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E a resposta que recebe é: porque ninguém nos contratou. O patrão então diz: ide vós também para a minha vinha. À tarde, o patrão disse ao seu administrador: chama os trabalhadores, paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos, até os primeiros. Vieram então os trabalhadores que foram contratados às 17 horas e receberam uma moeda de prata. Em seguida, os demais, que também receberam uma moeda de prata. Começaram então aqueles que foram contratados primeiro a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só. E tu os igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro de trabalho? O patrão então disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para a tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que é meu? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqui encontramos nessa parábola que Jesus conta aos seus discípulos a profundidade do ensinamento do que é o reino de Deus, a prática da justiça, aquilo que Mateus tanto persegue no seu evangelho. O patrão que sai de madrugada revela-nos a ação de Deus, do próprio agir de Deus, que é o Deus que busca sempre, a partir da sua misericórdia, a vida em abundância para todos. Ele contrata trabalhadores para a sua vinha. A vinha sempre é um dado simbólico, remete para o povo de Deus escolhido, que deve ser sinal do reino de Deus para a humanidade. Esse patrão então contrata para trabalhar na sua vinha. Uma moeda de prata era o preço pago por uma diária de trabalho no tempo de Jesus. A diversidade das horas do chamado, Vimos que saímos desde a madrugada até as 17 horas. O trabalho ia até as 18 horas. Então, os últimos praticamente trabalharam somente 1 hora. Por que ninguém os contratou? Aqui encontramos a realidade do povo no tempo de Jesus. Muitos que perderam as suas terras por causa da política econômica de Herodes e assim vendiam a força sua de trabalho e ficavam esperando serem contratados. Paga-lhes uma diária a todos, e começando pelos últimos que trabalharam somente 1 hora. Paga-se o justo e não o legal. É a lógica do reino de Deus, que todos tenham vida, e vida em abundância. A justiça, então, do reino de Deus vai além da lei. E aqui é interessante também,
pagando uma moeda, tanto para o último quanto para o primeiro, iguala, dá para cada um a possibilidade de sempre retomar a vida. Quando menciona que eles começam a resmungar contra o patrão, encontramos aqui a lógica, né? De que eu sou merecedor, eu sou mais merecedor do que o outro. E o patrão que revela a atitude de Deus sabe que todos somos iguais perante Ele. Faz nascer o sol sobre justos e sobre injustos, sobre bons e maus. O patrão também trata aquele que o questiona e que resmunga contra ele como amigo. Eu não fui injusto para você. Deus age com justiça e bondade, chama aquele que é contrário a ele de amigo. Depois, o próprio Deus, nesse sentido para nós, ele que é misericórdia, apresenta a misericórdia a todos, como o patrão também que foi justo com aquele que trabalhou o dia todo. Não foi injusto. Quis fazer justiça aos trabalhadores que não puderam ser contratados na primeira hora. Aqui entra numa outra lógica, a lógica do amor, a lógica da vida. E por isso que vai dizer, né? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Para nós que trabalhamos também na vinha do Senhor, devemos buscar a misericórdia, aprender de Deus, que é Pai, a ser misericordioso, agindo a partir da lógica do reino de Deus. Hoje se fala muito em meritocracia. Se quisermos tratar desta forma, a primeira coisa que podemos dizer é que todos são filhos e filhas de Deus. E é a partir desse princípio, então, que deve ser construída uma nova sociedade. Um novo tempo a partir da lógica do reino. Estamos vivendo agora um tempo complexo, além da pandemia, que já afetou a mais de 135 mil pessoas mortas, suas famílias, entes queridos. Vamos vendo a destruição da Amazônia, vamos vendo a destruição do Pantanal, os povos indígenas sendo atacados sem piedade, o aumento cada dia mais de pessoas em situação de rua. Qual a lógica que nós como comunidade utilizamos? Qual a lógica que perpassa na nossa consciência e também na nossa ação? Que esse Evangelho nos ajude a meditar sobre a misericórdia do Pai que quer vida e vida em abundância para todos. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir.